Muito bom dia a você, Lucas. Muito bom dia aos ouvintes do Placar 98. Estamos chegando então com informações porque hoje começa a Copa do Nordeste. Dos torneios regionais, já tivemos no passado aí Torneio Rio São Paulo, Copa Sul Minas. Os que permanecem justamente a Copa Verde, né? O Paysandu foi campeão aí no final do ano, inclusive jogador de Pato Branco por lá, viu? O João Vieira, rapaz, e é ídolo lá da torcida, renovou com o papão da Curuzu. E hoje começa a Copa do Nordeste, a famosa Lampions League, né? Em homenagem aí também à Champions League, lá no Nordeste é a Lampions League, e hoje aí tem a fase classificatória. Vitória contra Cordino, Ferroviário contra a Asa, Confiança contra Souza, América de Natal contra o Motoclube, CSA encarando o Potiguar, Jacuipense contra Altos, Botafogo da Paraíba encarando o Retrô, que jogou contra o Corinthians na Copa do Brasil, e Santa Cruz e Caucaia. Qual que é o regulamento aí da Copa do Nordeste, né? Para o pessoal até se inteirar. As eliminatórias classificarão 4 equipes, os pré-classificados serão divididos entre os grupos A e B, assim como os 4 que virão dessa fase eliminatória. As equipes farão 8 jogos e as 4 primeiras colocadas de cada grupo vão para as quartas de final, e depois nas quartas de final começa o famoso mata-mata, né? E se ontem nós tivemos o Napoli perdendo no campeonato italiano para a Inter de Milão por 1-0 e o Barcelona sofrendo na Copa do Rei, rapaz, ganhou só na prorrogação do time lá da terceira divisão, mas passou o Barcelona, né? Espantou a zebra. Hoje tem jogaço pelo campeonato inglês, viu? Tem Chelsea contra Manchester City às 5 horas da tarde. Manchester City, que é o vice-líder, está aí 8 pontos atrás do Arsenal, que lidera, tenta diminuir essa diferença. Já o Chelsea é apenas o 10º colocado. Se conseguir vencer hoje, a equipe londrina tenta pular aí pelo menos para a 7ª colocação. Hoje também tem um jogo pelo Campeonato Português. Lá o Benfica lidera, o Porto aparece na 2ª colocação, e hoje tem Santa Clara e Braga. 8 jogos também movimentam a Copa São Paulo de Juniores. Hoje tem Penapolense e Comercial, daqui a pouquinho, 12h45, 1 da tarde, Nacional contra 15 Piracicaba. Dos grandes, destaque para o Cruzeiro, que encara o Capivariano às 3 da tarde. O Grêmio, a molecada do Grêmio, jogando contra o Guarani às 7h30 da noite. E Flamengo contra a Aparecidense. Os outros jogos de hoje: Juventude contra o Alecrim, Francana contra o Cruzeiro das Alagoas e o 15 de Jaú encarando a equipe do Floresta. E se trouxemos a agenda, trazer os resultados de ontem, né? Porque teve gol do Lucas Paquetá no empate do West Ham contra o Leeds em 2-2 pelo campeonato inglês. O Rodrigo marcou também neste jogo. O Gustavo Scarpa deu sorte, viu? Porque o Nottingham Forest venceu o Southampton por 1-0, mas está ainda lá na zona do rebaixamento. Tivemos ainda a vitória do Tottenham 4-0 sobre o Crystal Palace, e o Aston Villa empatou com o Wolverhampton em 1-1. No campeonato italiano, como eu disse, o Napoli perdeu para a Inter, destaque ainda para a vitória da Roma pelo placar de 1-0, e o Milan, que venceu o Salernitana pelo placar de 2-1. A Juventus também venceu seu jogo fora de casa 1-0. Da Copa São Paulo, vou destacar aqui o Atlético Mineiro, que venceu o Galvez por 1-0. O Operário, de Ponta Grossa, empatou com o Bahia em 0-0. E daí aquelas curiosidades que só a Copa São Paulo proporcionam, né? Porque Mauaense e Mauá empataram em 1-1. E o gol do empate do Mauá saiu aos 46 do segundo tempo. O gol foi do Beijinho. O time do Santos com bonitas homenagens para o Pelé. Um minuto de silêncio em todos os jogos da Copa São Paulo. Mas o jogo do Santos parou aos 10 do primeiro tempo para uma salva de palmas. E o Santos venceu por 3-1, com os garotos imitando a comemoração do Rei em cada um dos 3 gols. O Oeste do Carlinhos, viu, rapaz? Bateu o Fluminense do Piauí por 1-0. Destaque ainda para a vitória do América Mineiro sobre o Retrô pelo placar de 3-1. Inter de Porto Alegre, rapaz, debaixo de muita chuva, mas muita água. O campo impraticável. Só que como calendário apertado, não tem o que fazer. O Inter bateu o Rosário Central do Sergipe por 2-0. O Atlético Goianiense venceu o Botafogo de Ribeirão Preto com um gol aos 45 do segundo tempo do Kevin. O Maringá estreou com derrota para o ABC por 2-1 e tomou gol aos 40 do segundo tempo. O Vasco sofreu, mas venceu o capital do Tocantins por 2-1. Tomou o gol de empate aos 43 e fez o da vitória o Vasco com o Roger aos 50 do segundo tempo.
E fechando, o São Paulo venceu o Porto Velho por 3-0 com os gols do Belém, do Thales e do Negruti. Enfim, era o que tínhamos de agenda de hoje, pelo Brasil e pelo mundo, com destaque aqui para a Copa São Paulo, e também com os resultados de ontem, tá bom? Informações para o Placar 98, Chico Corrêa.